Bem-vindos ao podcast, o meu podcast da Escola Cash. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que, além de ser cantora, atriz, influenciadora, compositora, também é minha aluna. E eu queria que ela se apresentasse. Maria, fala um pouquinho. Maria não, né? Vitória. Fala um pouquinho de você, sobre o que a gente não sabe sobre você. Oi, gente, eu sou Maria Bomani, tenho 24 anos, sou isso tudo que a Karina falou e também sou aluna dela. É, Sou nascida e criada na Cidade Alta. Deixa eu ver mais que. Tem mais uma coisa que eu preciso falar. Ah, tudo bem, vamos conversar. Para a gente começar a te entender melhor, eu queria saber como foi a sua infância, se você já tinha contato com arte. Eu cresci em contato com música, meu pai gosta muito de música preta, teatro, fiz teatro também, desde pequena, cantei na igreja, sempre estava ali muito ligada com a arte. Você também teve essa conexão? Sim, eu nasci num berço musical eclético. Minha família, ninguém é muito artista, só a minha avó. Minha avó era lá do Rio Grande do Norte, então antes de vir para o Rio de Janeiro, ela fazia teatro na infância, na adolescência, cantava numa praça perto de casa, escondida do pai dela. Então esse era o contato que ela tinha, mas nunca conseguiu trabalhar profissionalmente com a arte. E aí eu, desde pequena, eu lidava com câmera, assim. Eu gostava de me gravar na webcam, editava no Movie Maker, né? Aí eu tinha a câmera TechPix, eu me gravava, às vezes pedia pra minha família postar um vídeo meu no YouTube. Desde os 7 anos eu comecei a fazer teatro. Antes disso eu já me interessava pela arte, já me interessava por atuar. E a música, ela veio sempre dessa maneira, muito presente na minha vida, no sentido da minha família ouvir muitas coisas. Então a minha irmã, ela ouvia pagode, funk, Furacão 2000, Jeito Moleque, Sorriso Maroto, todos esses Também. clássicos veio por causa dela. Meu pai já ouvia desde Alcione até Trex 2000, e meu pai ouvia muito Racionais. Não tô lembrando mais quem que meu pai ouvia, mas essa galera, mas esse Tim Maia. Minha mãe já escutava. O que minha mãe escutava? É... Nossa, a memória tá meio ruim. Não vou lembrar, mas ela escutava mais MPBs, assim, uma Rita Lee, umas coisinhas assim. E minha avó, uns clássicos, então, Elis Regina, Ângela Maria, tudo isso minha avó me trouxe também. E depois, mais música nordestina, principalmente forró, foi quando minha irmã foi pro Rio Grande do Norte com a minha avó, na infância dela. E aí ela apresentou pra gente Calcinha Preta. E assim, quem mora em Ah, eu favela no amo. Rio de Janeiro, e também em outras periferias assim, pelo Brasil, tem muita música nordestina, porque a galera vem do Nordeste e acaba trazendo um forró, tocando ali no beco. Então também cresci ouvindo muito Calcinha Preta, Banda Magníficos, Limão com Mel, Forró Saborear. E aí, na música, eu comecei já na adolescência. Eu comecei a cantar dentro do teatro com uns Legal. 12 anos de idade. Depois eu comecei a cantar na noite com uns 15, 16. Cantava em bar na Zona Norte. E aí eu fiquei conhecendo a música primeiro por causa disso. Porque eu conheci o De La Cruz, a gente cantava junto em bar. E aí a gente gravou uma música que a Pineapple escutou, que originou Poesia 2, que é a nossa parte. Sim, é a minha favorita. É? Eu amo. E eu acho que ela fez muito sucesso em São Paulo, né? Que eu sou da periferia de São Paulo. E, nossa, deu um boom, assim. Eu gostei muito. É, quando a gente é artista, né? Dizem que nasce artista. Eu fui professora de ensino infantil. E como eu já estava nesse meio artístico, eu via muito, assim, crianças que já tinham esse negócio de fingir. Em inglês a gente fala make believe. Então eles fingem que são algo, aí eles cantam, eles lideram as brincadeiras para fingir que é a mãe, o pai. Você tinha essa veia artística na sua infância, assim, de, sei lá, querer ser outra coisa? Eu era muito arteira quando eu era criança, assim. Eu fazia merda pra parar no hospital. Ou então eu era mais tranquila, só que eu ficava muito no meu mundinho da imaginação. Então eu tenho umas coisas guardadas ainda da minha infância. E eu tenho um papelzinho que eu peguei, assim, um monte de papel. Aí eu escrevia, Semana da Moda. E aí eu grampeei e eu ficava passando as folhas. Então tem a parte de cima do look da boneca. São várias partes de cima, são várias partes de baixo. É outono, primavera, verão, inverno. Ai, que legal. Tipo uma revistinha. E é assim, pequenininha. Uma 3x4, assim. E vai passando a página. Então eu fazia esse tipo de coisa. Eu gostava de costurar nas minhas bonecas. Eu
Compunha quando eu era também criança. Legal também. Quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu escrevi umas musiquinhas assim, umas bobeirinhas. E eu gostava muito de me gravar, entendeu? Eu pegava a câmera e eu ficava me gravando, gravava vários vídeos de dança, várias historinhas. E depois eu tinha essa coisa de ficar editando no Movie Maker. Menina, eu passei minha infância editando vídeo. Que legal. Juro. E a sua família te apoiou? Ou a sua família não te apoiou? Falou pra você fazer outra coisa da vida, etc? Não apoiou muito não, assim, porque é difícil quando Sim. se é pobre você falar, olha, vamos lá, vamos investir no seu sonho. A gente, né, trabalha com um pouco de realidade. Então, meu pai foi a pessoa que menos apoiou, principalmente financeiramente. A minha mãe dava aquele apoio moral, assim, ajudava a correr atrás das coisas e tal. Mas acho que ninguém acreditava de verdade até as coisas começarem a dar certo. Depois que eu comecei a ganhar dinheiro com isso, que todo mundo começou a ver, eita, peraí, isso dá pra virar alguma coisa. Mas antes disso, até eu desisti. Quando eu cheguei na adolescência, eu já não estava mais disposta a tentar correr atrás, ser artista. Eu achei que já estava muito perto da realidade batendo na minha porta, de eu me tornar adulta e ter que pagar conta. Então, quando eu tinha uns 15, 16, eu já comecei a pensar em ser professora. Eu realmente Foi comecei isso que aconteceu comigo. comecei a migrar totalmente a minha cabeça e tentar fazer um colégio normalista, né? Já estava começando a pensar em fazer faculdade. E aí eu comecei a botar minha cabeça nesse caminho, fiz curso de administração, assim, o básico, para poder fazer jovem aprendiz. E fui tentando correr atrás. Se E o não que tivesse- fez você mudar de ideia, assim, não seguir esse caminho e seguir na arte? Quando as coisas realmente aconteceram. Eu acho que se não tivesse rolado o Poesia Acústica, o boom que deu de visualização, eu não teria visto como alternativa. Porque nesse período eu não estava ganhando dinheiro, assim, com a música, né? Mas vi uma possibilidade de começar a fazer isso, de começar a trabalhar. E aí eu corri atrás. Mas foi o mesmo período onde eu recebi proposta de jovem aprendiz e eu fiquei até tentada em falar, eu não vou por aqui, né? Uma coisa que já é mais garantida e que eu Sim. posso crescer dentro de uma empresa. Então, foi porque deu certo naquele momento. Mas, não sei, talvez eu não tivesse tentado mesmo. E como você se sentiu depois de ter dado esse boom? Você ficou reconhecida? Como que foi, assim, no seu entorno? As pessoas te reconheciam na rua? E como era a sensação mesmo de, meu Deus, deu certo? Me reconheciam muito, só que eu acho que eu sempre vi as coisas da maneira como elas são realmente, Entendi. né? A gente que vive nos bastidores de uma carreira, vivemos a realidade. Então, muitas das vezes as pessoas já estavam já se deslumbrando com a minha fama, achando que isso já me dava muito retorno financeiro. E eu entendia a minha realidade, eu entendia onde meu calo estava apertando, quais eram os prós e contras da realidade que eu estava vivendo, o choque cultural de eu sair da favela e morar num bairro nobre e todas as coisas que acontecem junto disso. Foi um período onde eu comecei a trabalhar com uma gravadora, eu comecei a ter uma estrutura muito grande na minha carreira, uma atenção muito grande, só que eu tinha muito pé no chão, sabe? Das pessoas à minha volta, tipo assim, vamos no restaurante caro aqui, né? Vamos entrar num shopping da Zona Sul, aqui da Barra, e achar que essa é a vida que conseguiria me comprar, e eu sempre muito pé no chão de dizer, se eu não posso pagar, se isso não é uma realidade, onde, né, eu tô aqui sobrando, vou poder levar alguém da minha família ou algum amigo meu, então eu ainda achava que tinha que almejar outras coisas, ainda precisava de uma base. E eu acabava não me impressionando com isso tudo e comecei a tratar como trabalho. As pessoas me reconheciam na rua, isso fazia parte do meu trabalho. Se eu tenho que estar presencialmente nos lugares, se eu tenho que estar em lugares onde pessoas do meu meio artístico também fazem parte, é porque aquilo ali faz parte do meu trabalho. Não assim, nossa, cheguei no auge, olha, tô no mesmo lugar aqui com um monte de famoso. Então, eu sempre fui muito pé no chão nesse sentido. Legal. E quem você conheceu, assim, que você não imaginaria que você conheceria nesse meio artístico e você falou, nossa, conheci essa pessoa? O Péricles. Ai, meu Deus. Nossa, Eu o amo. Péricles. Eu conheci muita gente. Quando eu comecei a fazer novela, que foi Amor de Mãe, eu trabalhei com artistas que eu só via pela televisão. Sim. Eu comecei minha primeira novela no horário das 9 e era só com gente craque, assim. Era a Adriana Esteves, que eu assistia todo dia na Avenida Brasil, Murilo Benício, que era o Tufão, sabe? Eu tava ali contracenando com ele. Ih, gente, Tufão tá na minha frente. Nanda Referências. Costa, que fazia muito Sim. o meu núcleo. A Thaís Araújo. Então, era muita gente grande. E isso me deixava, assim, balançada de que eu não podia
ser fraca, não podia ser uma Sim. atriz nem mediana. Eu tinha que ser sempre excelente nas minhas cenas, porque ia destoar muito da galera que eu tava trabalhando. Então lá eu acabava não vivendo muito essa parte de fã, né? De pensar em tietar essas pessoas. Mas quando veio de eu conhecer o Péricles, que eu fui num show lá no Vivo Rio, lá no especial da Mangueira, e ele só foi fazer uma participação, ele só cantou uma música do Chico Buarque e foi embora. Aí na hora que tava todo mundo cumprimentando, eu tava com a Erika Januza e eu tava com um amigo meu, o Tomás, que ele agora tá fazendo a direção de Vale Tudo. Aham. Aí ele falou assim, Péricles tá ali, ó, vamos lá falar com ele. Eu falei, não, vamos falar não, cara, vou falar não, que eu sou muito fã dele, vou tietar, não vai dar certo. Ele, não, vamos lá. Aí eu cheguei assim, eu falei, o que eu falo, gente? Como é que eu falo com o Péricles? Aí ele, Esquece pô... como fala. Aí ele virou pra mim e falou assim, pô, eu sabia que você atuava muito bem, mas eu não sabia que você cantava. Eu, meu Deus, ele tá acompanhando a novela Você também. me conhece? Como assim? Aí ele, esse Brandão também, falando que conheceu, tava acompanhando a novela, Maria Bethânia. Eu fui no camarim da Maria Bethânia, mas isso não foi tão impressionante pra mim do que eu trocar uma ideia com o Péricles e tirar Sim, uma foto com claro. ele, sabe? Então esse foi a pessoa assim, mais marcante pra mim. Que legal, muito legal. Você teve algum primeiro contato com a arte que te fez pensar, nossa, é isso que eu quero? Ou não? Só foi algo que fluiu? Eu acho que foi algo que foi fluindo na minha vida. Quando eu fiz teatro pela primeira vez, foi muito catastrófico pra mim, assim, foi horroroso. Porque eu era uma criança tímida, apesar de ser muito desinibida dentro de casa, de eu brincar muito com a minha família, com os meus amigos, fazer graça, fazer um monte de palhaçada. Quando eu fiz teatro a primeira vez, eu lembro que eu tinha boca e não falava. Não tinha uma fala que eu desse no meio dos exercícios de improviso. Eu lembro que eu tava com um grupo de meninas que também me ajudava a evoluir muito. Então, todo mundo fez uma esquete. E quando chegou na minha cena, eu lembro que as meninas ficavam andando, assim, ficavam andando pelo palco. E eu não falava nada, elas ainda ficavam falando ali baixinho entre si. Eu lembro disso, assim, nitidamente. O professor chamando a atenção da gente, falando o que a gente poderia ter melhorado. E eu saí dali meio frustrada. Eu falei, acho que eu não vou fazer mais isso não. Meio difícil, meio nada a ver. E aí, com 9 anos, eu voltei pro teatro, que eu tinha achado um lugar ali do Governador, que é assim, contramão de onde eu morava. E era aos domingos, e eu sempre fui uma criança muito preguiçosa. Minha mãe falou, não vai acordar cedo pra poder ir. E eu acordava cedo no domingo, já pronto. E falava, e aí, se arruma aí, vamos lá. Lá nesse teatro eu consegui evoluir. Eu não lembro o nome desse professor, não lembro o rosto desse professor, mas eu lembro que ele tinha muito carinho por mim, ele me incentivou muito, porque ele sempre falava assim, Daniela Mercury, vamos lá, que não sei o quê. E eu fui a primeira da turma, eu participava de todos os exercícios, eu sempre estava ali muito presente, e aí ele me levou... Ele me levou da aula das crianças para os adolescentes. A gente começou a ensaiar uma peça. E eu não cheguei a estrear essa peça, mas eu lembro da minha personagem, a Abigail, eu lembro das falas dela até hoje, assim. E aí eu comecei a ficar pros 2 turnos. Eu ficava na minha turma e ficava depois pra aula dos adolescentes. Então foi ali que eu comecei a ter mais contato. Eu gostei muito. Depois eu fazia teatro lá na Cidade Alta, que era uma companhia de teatro nossa, era uma coisa onde a gente se envolvia em todo o processo, não era só o de atuar, mas o de produzir, o de correr atrás de patrocínio, de limpar o palco, de limpar o estabelecimento que a gente fazia aula, aprender no figurino, aprender maquiagem, toda uma estrutura para a gente poder montar um espetáculo que a gente fez um musical na época. Então, ali eu acho que eu tomei mais gosto também pela coisa. Ai, legal, muito legal. Agora, a gente falou muito da sua parte de atriz, mas eu queria falar um pouquinho da parte como cantora, porque você lançou um single recentemente. Como que é o processo de escrita de música? O que você... Ele é natural ou você para e fala, não, agora eu vou escrever? Como que funciona? Pra mim, sempre foi uma coisa mais natural, mais espontânea. Então, eu sempre gosto de compor no momento que eu tô muito inspirada. Se eu estiver inspirada do nada, não importa onde eu esteja, eu vou pegar um papel ou o bloco de nota do meu celular e vou começar a anotar alguma coisa. Eu já costumo compor letra e melodia ao mesmo tempo. E eu componho muito a capela, porque eu não toco nenhum instrumento ainda. Então, eu sempre... Vai vindo ali a melodia, vai vindo ali algumas palavras, algumas frases, eu vou escrevendo. E eu gosto de ir até o final do processo. Se eu tô com inspiração, eu vou quebrando a minha cabeça, mesmo que eu não tenha mais ideia. Mas eu gosto de ir até o final, pelo menos terminar a melodia. Ou então eu termino a letra, depois eu vou ajeitando. Mas eu sempre vou nesse propósito. Mas eu também consigo pegar, mesmo que eu não esteja com muita inspiração, eu falar, olha, vou pro estúdio. Se eu estiver dentro do estúdio, alguma coisa eu vou ter que sair dali. E aí, muitas das vezes também já saíram processos assim. Hoje, eu como componho mais dentro de casa, né? Componho mais, assim, à vontade.
não sai tanto, sai mais quando eu tô inspirada. Mas nessa época que eu tava realmente trabalhando com música, eu tava sempre em estúdio, então eu sempre tava me obrigando a compor. Eu acho que um músico, né, um cantor, um compositor, ele tem que estar sempre se exercitando mesmo de tanto aprender novas palavras, de estar sempre trabalhando ali o português e também exercitando a escrita. Então, sempre que puder parar ali, vou compor alguma coisinha. Eu não faço muito isso, né? Porque eu não tô fazendo nada agora que eu voltei pra música, então eu tava nesse período, assim, indo mais pela minha inspiração. Legal. E o seu single, o que que você esperava depois, antes e depois do lançamento? Como é um retorno depois de muito tempo, foi um hiato de 5 anos, eu não estava esperando muita coisa. Não botei tanta expectativa. É uma coisa nova para mim, para toda a equipe, porque agora eu trabalho como uma artista independente. É um processo de recomeço, onde eu estou experimentando a temperatura do mercado, recebendo a minha volta para a música, a temperatura do público, recebendo a minha volta para a música. Então, nesse primeiro momento, eu lancei alguma coisa ali que eu estava confortável, que eu consegui fazer no meu tempo. Foi uma certa correria para poder fazer esse lançamento. E a gente casou ali um momento que fosse legal. Então, tá tudo indo bem devagar ainda. Depois disso, eu ainda vou entender qual que vão ser os próximos passos, mas, por enquanto, eu queria que o público entendesse que... Foi um retorno. Exato. Legal. E você teve alguma inspiração para essa música? Eu queria falar de amor. Assim, coloquei uma... Quer dizer, veio a inspiração para mim no dia. Eu lembro que eu estava compondo essa música dentro de casa, assim, me veio a inspiração, estava na sala, sentei na mesa, peguei um papel, começou a vir a melodia e escrevi tudo de uma vez. Mandei para Larinha, por um áudio, mandei para ela assim, falei, olha, o que você acha dessa música? Ela falou, amiga, muito boa essa música, que isso? Pô, ela tá na minha cabeça, que não sei o que, vem aqui pra gente gravar aqui no estúdio. Aí, na época, a gente gravou a voz, ela fez um beat, depois de muito tempo ela foi trabalhando mais. E aí, depois de um tempo, eu tinha ensaiado com a Paulinha Neves, que é minha professora de canto. E aí foi quando a gente conversando em equipe, todo mundo decidiu que essa música ia ser lançada. Aí eu falei pra Larinha, vamos regravar essa voz, que agora eu ensaiei um pouco mais, alguns apoios, eu acho que vale a pena a gente regravar a voz pra poder ter mais qualidade. Então foi mais esse processo, é uma música que eu acho que ela não é sobre o verão em si, mas ela traz uma vibe fresca, sabe? Tropical. O beat também, Sim. ele mistura um pouco desses elementos, ele tem um pouco do funk. E é uma música que ela fala sobre a leveza de um amor mesmo, de quando a gente se apaixona e se renova, e tem vontade de... Sabe aquela inspiração, aquele pico adolescente, de que a gente acha que pode fazer tudo? É exatamente isso, assim, de um amor que desperta esse lado jovial da gente, esse lado adolescente, de que o mundo vai acabar se a gente não viver aquele amor, Sim. sabe? E você acha que você tá nessa vibe mais leve, mais tranquila? Eu tô no momento mais bom. ok da minha vida, assim, mais tranquilo. Isso é ótimo. Você sente que cantar, escrever é uma forma de cura? Uma forma de se curar da vida, assim mesmo? Tipo, Eu acho que... algo terapêutico até? Sim, eu acho que sim. Teve uma época que eu levava muito como trabalho, então eu não conseguia compor de uma maneira tranquila, espontânea. Mas depois que eu comecei esse processo, assim, de me fechar e entender, antes de querer voltar, antes de querer trabalhar, sabe? De capitalizar isso, eu acho que foi um período onde eu mais consegui me abrir e compor coisas que fizessem sentido para mim, primeiramente. Legal. E eu acho que às vezes, quando a gente tá nesse foco só de trabalho, a gente perde a essência humana, né? Que a gente tem, assim, muito do... só tenho que trabalhar, ganhar dinheiro, vender. Acaba que não fica algo muito real. Você sente que quando você estava mais nesse foco de trabalho, a sua entrega, a sua arte era diferente? Eu acho que sim, porque eu não tinha domínio da minha arte. Então, às vezes eram até coisas que vinham do meu coração, mas que não era daquela forma que eu queria que fosse falada ou que fosse lançada, que não fosse aquele momento. Então, eu muitas das vezes não consegui lidar com algumas composições minhas que não saíram da forma como eu gostaria ou no momento que eu gostaria.
E aí isso tudo acaba automatizando muito o nosso trabalho. Sim. Eu não consigo olhar muito para algumas coisas que eu fiz, porque eu acho que não era daquela maneira que eu queria, eu dou uma ignorada, assim, eu tenho esse Entendi. problema também. Faz parte. Uhum. Tem algum álbum vindo aí? Ou é só o single? O que tá acontecendo no momento? Por enquanto, é esse single. Tá. E aí a gente tá conversando internamente, entendendo o que mais que vai acontecer na área musical. Eu tenho muita vontade de lançar um álbum, sempre tive, porque eu acho que o álbum, ele conta uma história, Sim. ele conta a nossa personalidade na música, a nossa identidade musical também. E aí eu acho que vai vir em algum momento, não sei se ainda esse ano, mas acho que em algum momento vai vir sim, eu tenho muita vontade. Quanto tempo dura um processo de você compor, gravar, regravar, ensaiar? Isso é um processo muito longo ou depende? Depende, tem gente que fica 1 ano, 2 anos para poder lançar uma música ou lançar um álbum. Tem gente que não, pode ser uma coisa mais rápida. Essa música eu acho que eu compus ela em 2023 ou acho que foi 2024 que eu escrevi essa música. E ela demorou para ser lançada porque a gente ainda não tinha encontrado um momento ideal para essa volta da música. O processo de regravar a voz dela até ela estar pronta foram de poucos dias. E dá para ser mais rápido do que isso. Tudo depende da disponibilidade das pessoas que você está chamando para trabalhar, que vão masterizar, mixar, que vão produzir. O tempo que você dedica a estar no estúdio, o tempo de composição. Tem música que eu já demorei 12 horas para poder terminar de compor. Tem música que eu tô há anos terminando de compor, que eu comecei uma parte com 16, aí depois outra eu escrevi com 18, aí outra eu escrevi agora. Então, é muito de cada música e de cada artista também. Eu sou uma pessoa mais prática, então acredito que eu também não consigo demorar tanto tempo em ficar aprendendo uma música que eu comecei hoje. Não, vamos demorar esse álbum aqui. Eu não tenho muita paciência, não. Eu acho que quanto antes a gente consegue lançar pro público e desapegar, eu acho melhor. É bom. Você tem alguma musa inspiradora na música ou algum artista que você gostaria de, sei lá, conversar e entender como essa pessoa trabalha? Olha, eu não sei exatamente. Eu gosto muito de trocar essas ideias com artistas da música, sempre que eu tenho oportunidade. Mas uma que eu gosto muito é a Alcione. Eu sou louca pela Alcione. Eu acho que o drama que ela traz na voz dela, a interpretação, o timbre, tudo isso me faz ser muito apaixonada pelo trabalho dela. Mas não tem ninguém assim que eu, sabe, Que que ai, te inspira nossa. muito. É. Ah, ok. Bom, você também participou do filme Bandida, né? Você é a atriz principal. Como que esse convite veio? Esse convite veio no meio de 2022, acho que foi em julho. A Mônica Nega, que é a produtora de elenco. E aí ela veio, me convidou, perguntou se eu tinha disponibilidade de agenda, né? Se eu tinha interesse. Ela, estamos produzindo aqui um filme da Paris Filmes. E aí depois, no meio do convite que ela me falou, que eu já tinha topado, que era protagonista e que era da vida de uma bandida. Aí eu perguntei pra ela, falei, quem que é, né? Quem Que ela é disse essa bandida? que era inspirada na vida real. Eu falei, deixa eu já pesquisar aqui. Aí ela, Raquel de Oliveira. Eu comecei a pesquisar. Então, antes de eu ter o contato com o livro e tudo mais, eu vi algumas matérias na internet. E quando eu vi as matérias, eu já fiquei mais interessada ainda em fazer o projeto. Porque primeiro eu fui pelo financeiro. Eu falei, que legal, cinema era o meu sonho de fazer, então cinema e dinheiro pra mim já estava feliz. Mas quando eu vi que era uma protagonista e que era uma história de uma vivência muito complexa, uma personagem que tem muitos atravessamentos, aí eu fiquei mais interessada ainda em mergulhar nesse trabalho. E aí depois a gente foi gravar no final de 2022, entre novembro e dezembro. Foi muito rápido, foram 24 diárias. Nossa. Então foi um filme, assim, baixo orçamento, ali na raça de fazer cinema brasileiro. E foi muito legal, todos os dias. E como que você se conectou com a personagem? Quais são as técnicas que você usou? Assim, como que você conseguiu falar, eu sou ela? E é isso. Foi muito o trabalho de preparação do Márcio Merriel e do assistente dele, o Léo Feijó. A gente se encontrava para poder conversar. Primeiro foram
os processos de preparamento online. Depois a gente teve uns 5 dias só de preparação presencial. E lendo o livro, que aí o livro é número 1 da Raquel de Oliveira, que inspirou a história do filme. Ele tem muitos detalhes que eles não estão no filme, mas é o que eu trouxe para a personagem. Seja o perfume que ela gostava, as músicas que ela ouvia, que eu botava em playlist para poder ir me conectando com a personagem, apelidos, essas pequenas informações eu fui trazendo do jeito que ela andava e tudo mais para a personagem. E eu acho que o resto foi um pouco mais coletivo. Foi o que os outros atores iam propondo para os personagens deles, ou até mesmo o processo da equipe. Então, o Feijó e o Meriel, eles ajudaram muito a ir construindo a personagem. Mas tinham coisas que iam surgindo no set de gravação. Você vestir o figurino, lidar com a caracterização. Isso vai ajudando a entender melhor a personagem quando você está já caracterizada dela. E aí tinha uma coisa que aconteceu no meio do set, que era a direção de arte, né? Tinha equipe de arte. Aí tinha o Deja. E ele sempre trazia um cigarro para poder botar assim como objeto de cena. Ele acendia o cigarro, botava no cinzeiro, ficava aquela fumacinha assim no meio. Então, algumas cenas ali, depois de determinada semana, eu comecei sempre a pegar esse cigarro. Aí eu tragava ele no início da cena e depois eu deixava ele ali. Então, isso é uma coisa que veio ali de uma pessoa da equipe de cena, mas que acabou me ajudando a compor o personagem. E eu acho que foi também me vulnerabilizar muito, a entender qual que era o drama da personagem, qual que eram os pontos fracos dela. Porque quando a gente escuta da bandida, né? E aí o tempo todo as pessoas falavam, vai fazer uma bandida. Todo mundo, caraca, que maneiro. E não era essa coisa maneira, era uma personagem muito complexa, que tinha cenas muito delicadas para fazer. Então, onde eu podia trazer essa dualidade dela. Legal. E aí isso foi um trabalho minucioso para mim. O que você aprendeu vivendo a Raquel, assim, vendo uma mulher preta tão complexa? Ai, pra mim foi muito, muito delicado, assim. Eu saía sempre do set exausta, porque era muita energia que demandava. E é uma personagem que ela também fala uma parte espiritual. Então, eu senti conexão nisso e eu fui me preparando desde essa parte espiritual, pessoal, até a profissional. Tudo ao mesmo tempo. Era levar para terapia algumas coisas, porque foi uma personagem que ela mexeu muito com o lado agressivo, sabe? Esse lado de usar muita força. E eu acabava tentando lidar com isso no set de gravação, entender até onde, às vezes, ela me levava ao limite. E trazer isso dentro de técnicas, né? Que era essa parte muito do Feijó e do Meriel de me ajudar a aplicar, porque eu entrei com muito medo de fazer uma protagonista, de estar no cinema, de ocupar 90% do tempo de tela ali num filme e estar todos os dias bem para estar ali gravando em tempo recorde, que era 24 diárias. E aí foi o período onde eu tive que ter muita paciência. A gente fez a preparação muito rápido, chegou no dia da gravação, primeiro dia de gravação, eu estava assim, em pânico, mas eu entendia que eu precisava fazer tudo que estava ao meu alcance, né? Eu não podia lidar com figurino, com a caracterização, as pessoas tinham que lidar com isso, e aí eu só tinha que lidar com... Vai ter que funcionar dentro do set de gravação. Essa roupa aqui, que é uma roupa de caracterização de época, né? Dos anos 80. Fazer uma cena de ação com aquela roupa, pegar em arma pela primeira vez, tudo isso assim, era muito novo. E gravar o filme dentro de favelas, no meio de uma copa, e, sabe, sem atravessar a vivência daquele lugar. A gente está começando o set de gravação 6 da manhã, montar o set, a gente tem que parar meio-dia, porque vai ter fogos daqui a pouco, vai começar o jogo. A gente faz um churrasco. Eu aproveitava para dormir sempre, aí volta, e tem que voltar na mesma energia. Então, foi um período onde eu parei minha vida, realmente, para me dedicar só a Rebeca e viver aquele momento. Legal. E você sente que o cinema brasileiro, ele apoia artistas pretas? O que você sente em relação a isso? Eu acho que o mercado ele está caminhando para esse papel de representatividade, mas eu acho que mais do que representatividade na frente das câmeras é nos bastidores, sim, é na direção, é no roteiro, uma autora ou um autor que seja uma pessoa negra, uma pessoa preta,
porque eu acho que a gente teria mais oportunidade de trazer outros pontos de vista dessa história. Sim. Que não seja só a história de uma pessoa negra, uma pessoa preta. Que sofre. Porque eu acho que entra num fetiche também, né? Porque aí a pessoa negra tá sempre sofrendo, sempre tem uma história de superação, nunca tá em uma posição de poder, né? Sim, e sempre traz o mesmo estereótipo, as Sim. mesmas obviedades. Isso é uma coisa que me incomoda. Me incomoda também. Eu vi um filme agora, Pecadores, do Michael B. Jordan, tá? Ainda em Preciso cartaz. assistir, ainda não vi. Foi uma coisa que eu gostei muito, que me surpreendeu, ele faz gêmeos, assim, no início eu fiquei completamente perturbada. Eu falei, gente, quem teve a ideia de botar gêmeos pra fazer, sabe? Esse homem... Cinema, esse homem 2 vezes ali, a caracterização dele é um chapéu e uma Sim. boina. Falei, não. Aí depois o personagem começa a entrar cada um no núcleo, aí você Legal. respira. Mas eu gostei muito que o par romântico de um dos personagens dele era uma mulher preta, retinta, nada óbvia, sabe? De não ter um corpo padrão, sabe? De ser uma mulher mais jovem, que seja, né, dentro de um perfil específico. Então, eu gostei muito, porque eu acho que tem que caminhar para isso, sabe? Vamos botar pessoas pretas? Então, vamos botar pessoas pretas e vamos botar pessoas pretas do jeito que elas são. Não aquela coisa de vamos botar a preta que mais se encaixa dentro de um padrão eurocentrado. Entendeu? Quem chega mais perto, quem tem os traços mais finos, que tem o corpo mais esteticamente aceitável. Então, eu ainda tenho dificuldade porque ainda está um pouco isso dentro do mercado. De você olhar um trabalho e você, tá bom. Mais ou menos. Quem escreveu isso? Eu entendo. Qual personagem você sonha interpretar? Tem alguém, assim, se tivesse uma biografia de alguém, você gostaria muito? Eu acho que eu tenho vontade de fazer uma comédia romântica, sabe? Legal. Uma coisa boba. Leve. Uma adolescente. Sempre me colocam papéis de uma pessoa mais velha do que eu. E sempre uma personagem com drama. Ou então dentro de um estereótipo, né? Dentro de uma mulher negra. Então, eu fiz uma bandida. Eu fiz uma piriguete que casa ali com um homem mais velho, que no início parece uma relação pelo dinheiro. Eu queria fazer uma comédia romântica, uma menina, sabe, boba, que só se apaixona. Sem problemas tão pesados para lidar, né? Exato. Eu entendo. Agora a gente vai falar do que me interessa. De inglês, assim, na verdade do aprendizado no geral, né? Antes de entrar no inglês. Como que você acha que a educação ou o aprendizado, ele impactou a sua vida? Por exemplo, eu gosto de estudar, infelizmente, né? Poderia gostar de outras coisas, mas eu gosto de estudar, gosto de aprender, gosto de saber sobre as coisas. Então, para mim, não é difícil. Mas estudar é o que eu gosto também, né? Então, sei lá, coisas que eu não gosto, para mim, se tornam difíceis. Mas isso teve impacto na minha vida. Então, das minhas irmãs, eu fui a primeira a entrar na faculdade. Aí, minhas irmãs também são professoras depois de mim. E muitas coisas aconteceram a partir daí. Você sente que a educação teve algum impacto na sua vida? Teve. Eu sempre fui a primeira da turma. Legal. Sempre fui uma aluna muito dedicada. Sempre gostei muito de estudar. Só que depois disso, o ambiente escolar foi se tornando um ambiente pesado para mim, de sofrer bullying, etc. Quando eu fui para a escola pública também, o método de ensino... No colégio particular que eu estudei não era muito bom, não. Eu estava no colégio particular que, desde que eu entrei, estava falindo e até hoje ele ainda está falindo. Mas, assim, era um ensino... Para de rir. Era um ensino um pouquinho diferente do colégio público. Porque o público, ele, infelizmente, ainda entrega o mínimo. E eu estudei numa escola pública boa. Eu tinha um mínimo contato com arte ou com outros tipos de aprendizado. A gente tinha aula de cinema depois do horário escolar. Depois que eu saí da escola, eu descobri que tinha aulas como é que é o nome? Oficina de aulas marciais, sabe? Então, tinha essas coisas que em muitos colégios públicos não tem. Eu acho que falta esse incentivo de trazer o aluno para a escola, que não seja para ele cumprir uma grade escolar. E, principalmente, esse apoio entre direção, professores, de escutar o aluno. Sim. Porque eu era uma aluna, assim, que eu gostava de propor. Uma vez eu fiz uma merda nessa escola particular que eu voltei a estudar depois, no ensino médio. A professora era professora de história. Ela trouxe a mostra cultural pra gente, era um tema de dinossauro e tal. Eu falei, gente, tema de dinossauro, todo mundo com 15, 16 anos fala de dinossauro. Aí eu falei, que bobeira, vamos fazer uma coisa diferente. Falei com a minha turma, a gente falou sobre feminismo negro. Que os meninos queriam falar de racismo, as meninas queriam falar de feminismo. E aí eu fiz a minha turma inteira fazer um outro trabalho, assim, a gente, né, botou espírito cartolina, de liderança. tudo.
E aí depois a gente chegou no dia que era pra entregar um material pronto pra professora e ela falou, Kendi, como assim? Vocês não fizeram o trabalho que eu mandei e tudo. Aí trouxe pra direção, aí a direção, aí todo mundo, mas zero. Como assim? Vocês E fizeram vocês outro fizeram tema? um trabalho inteiro e a direção e a coordenação não levou em consideração. Então, primeiro eles falaram isso. Depois eles falaram assim, qual o tema de vocês? A gente falou feminismo negro. Aí a direção falou, poxa, mas esse tema é legal, né? Atual. Aí eles, peraí, que a gente vai conversar com a professora. Aí conseguiu convencer ela, a gente acabou fazendo os 2 temas. Teve que fazer dinossauro, mas também fez esse, de feminismo negro. E aí foi uma coisa que funcionou, assim, deu um gás na turma de fazer uma coisa diferente que realmente ia agregar na vida das pessoas que fossem visitar a escola para ver a mostra cultural. Eu acho que a escola tem que ser esse espaço que incentiva o aluno e busca o melhor dele, porque nem todo mundo vai dar certo nas matérias tradicionais, nem todo mundo se Sim. interessa por ciências, biologia, química, física, Ou até matemática. o método de ensino também, É né? maçante. Porque as escolas, elas estão em um método que funcionava 20 anos atrás. Nem funcionava E naquela nem época. funcionava. E aí, lidam com o aluno como se o aluno não soubesse nada. Então, vocês trouxeram eu aceitaria, mas tudo bem. Os alunos levam um trabalho e aí, ai, não foi isso que eu pedi? Mas tá melhor do que eu pedi, então é isso. Né? Eu acho que Sim. hoje em dia a gente estuda muito sobre o professor ser mediador, não ser o detentor do saber, mas ele tá conversando com o aluno, porque o aluno não chega na escola sem saber nada, né? Bom, aprender uma nova língua é um processo, né? E a gente, por exemplo, eu sou uma pessoa negra, periférica, da onde eu morava, eu era a única pessoa que falava inglês. Quando o Papa veio para o Brasil em 2013, eu vim para o Rio pela primeira vez, porque eu tinha uma igreja católica perto da minha casa, e aí foram 400 jovens para a igreja, e só tinha eu e um menino que falava inglês. Aí todo dia eu estava indo pro aeroporto buscar os italianos. Todo dia, todo dia. E eu aprendi inglês, assim, fui falando e vim pro Rio. E aí eu percebi isso, porque eu venho de um lugar bem periférico. A diferença de São Paulo e do Rio é que as periferias são bem periferias. Tipo, é longe do centro. Enfim, então eu venho desse lugar. E aí eu vejo quanto as pessoas não entendem que inglês abre portas ou que inglês pode fazer uma diferença na vida. Quando que você sentiu que você precisava aprender uma segunda língua? Desde cedo eu tinha essa necessidade, só que eu nunca tive muito acesso, né? A gente aprende aquele inglês bem básico na escola. Verbo to be e acabou. E que eu acho isso péssimo também. Sim. Eu acho que tinha que ter um esforço, porque eu lembro que antigamente tinha, né? Eu escuto as pessoas mais velhas falando, na minha escola tinha francês. Na minha escola tinha inglês, eles aprendiam alguma coisa. Então, eu acho que tinha que ter esse incentivo para as pessoas, para os alunos. Aqui no Rio de Janeiro, a logística ela é bem doida, porque tem a Zona Oeste e tem a Baixada, são completamente esquecidas, porque Rio de Janeiro é grande. Sim. E essas áreas realmente são longe. Eu já fui em algumas escolas em outras partes do Rio de Janeiro, e aí você consegue ver como eu morava na Zona Norte, então realmente tinha mais acesso, tinha mais facilidade para as coisas. E aí, lá, na minha escola, não tinha muito esse incentivo. E eu acho que o ambiente escolar ele foi me estimulando a aprender por fora. Eu não sou uma pessoa autodidata. Sim. Eu nunca fui uma pessoa que, vou pegar o YouTube e vou aprender as coisas. Que é o que muitos professores falavam. Hoje você pega o YouTube e você faz tudo. Nem sempre. Nem todo mundo tem essa facilidade. E aí, muitas das vezes, eu acho que até hoje eu não consegui aprender, mesmo ser fluente em nenhum idioma além do meu, porque eu não tenho essa facilidade de ser autodidata. Entendi. E aí eu tentei fazer, uma época que eu consegui parceria com essas escolas assim, tradicionais, comecei a fazer, eu também não entendia nada. E aí eu tenho muita dificuldade de aprender inglês por causa da não facilidade com a língua, assim, não é uma língua que me interessa. De eu pegar e vou estudar música, série e tudo mais, eu não tenho gosto. É por conta das referências também. Eu tenho um ranço dos Estados Unidos, tudo bem. E eu ensino inglês. Então, pra mim, é sempre meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas acho que a gente precisa mudar um pouco essas referências, porque é uma necessidade. Eu tô estudando linguística, né? E aí a gente pesquisa a raiz. Assim, por que tem que aprender inglês? É para manter o poder imperialista. Aí eu fico, mano, que bosta. Eu tenho que ensinar isso. Mas faz parte, né? Eu acho que a gente tá no jogo para jogar. E é o que eu falo para as pessoas da periferia também. Tipo, eu falo com jovens, eu falo, gente, você não gosta de inglês? Tudo bem. Mas você vai alcançar outros lugares com o inglês. É só uma ferramenta. Não é tudo na sua vida. Porque aí parece que você não sabe, agora isso tem que ser tudo na sua vida. E não é. O que faria você
ter mais interesse? O que fez você ter mais interesse com a língua? A necessidade, pelo meu trabalho, principalmente, de às vezes surgir um compromisso fora, né? Ou então já surgiram oportunidades aqui dentro do Brasil que eu também precisaria de inglês. E o inglês sempre é um diferencial, não importa onde você vá. Você vai procurar uma vaga de emprego, se você tiver um inglês intermediário avançado, você vai ter mais chances de poder trabalhar. Então, para mim, veio muito disso, de eu poder me abrir para novas oportunidades. Mas eu ainda tenho essa dificuldade, assim, de incluir o inglês no meu dia a Dia a dia. dia. Mas você vai conseguir, a gente tá também. tentando. O que você acha que falar outras línguas, nem só o inglês, mas inglês, espanhol, te traria de possibilidade? Viajar, principalmente. Sim. Sabe? Conhecer outros lugares, você chegar e falar a língua local é muito mais bonito, muito mais interessante. Até porque tem muitos lugares que não gostam que você fique falando inglês. E eu acho justo, porque Também se acho. você vai, sei lá, pro Japão, só porque o inglês é o idioma mais falado do mundo, não interessa, ela não é. Na França também. Exato. Maria, agora pra gente encerrar, eu queria que você desse uma mensagem pra quem... Para a juventude, eu acho que você conversa muito com as pessoas jovens, né? O que você diria, assim, para as pessoas que querem entrar no caminho da arte, da música? O que você diria? Eu diria pra procurar um plano B, principalmente. Ai, gente, sério, porque é uma vida muito difícil e cada vez mais o mercado, ele tá sendo sucateado por causa da internet. Então, até se você quiser ser um influente digital, que hoje muita gente quer, porque acha que é um paraíso, né? A pessoa vai trabalhar, não vai fazer nada ali, vai ficar o dia inteiro no celular, gravar story. É um trabalho, principalmente para você trazer um diferencial, para você poder entender os seus direitos dentro do trabalho, porque como é um mercado novo, as coisas ainda estão surgindo. Então, a forma como você ganhava dinheiro há uns anos atrás, já com publicidade, já não é a mesma hoje, porque tem muita gente, muitos nichos, muitos números e de todos os lugares possíveis. Então, é sempre bom você poder buscar outras formas de entender. Ter uma educação financeira, principalmente entender como é que você vai lidar com o dinheiro, como é que vai ser quando você começar a ter que declarar o imposto de renda, como é ser CNPJ dentro do Brasil, como funciona uma empresa, porque as coisas vão mudando, filha. E aí quem pode sonegar imposto não é a gente, sabe? Que começou do zero. Quem é herdeiro que pode sonegar imposto. A gente vai bem bonito pra cadeia. Então tem que saber lidar com essas coisas. Entender minimamente um jurídico, ler bem os contratos, não sair assinando do nada. E deixa eu ver mais o que. E sair um pouco do celular, gente. Sim. Porque eu acho que isso tá estragando a nossa memória, tá estragando a nossa concentração, a nossa atenção, onde a gente pode se interessar por outras coisas, se interessar por estudar, por aprender. A gente tá ficando muito preguiçoso. Então, que puder usar de ferramenta para poder otimizar o nosso tempo, otimizar o nosso trabalho, otimizar os nossos estudos, usem para isso, sabe? Investir no chat GPT que seja, para essas coisas. E de resto, sempre conversar com as pessoas, sempre poder entender que as pessoas falam muito de não conversar sobre preço, não conversar sobre valores. E é importante você conversar sobre essas coisas dentro do mercado para você poder saber quanto você tem que cobrar, quanto que você pode receber. Porque por ocultar essas informações, que desde cedo a gente aprende que a gente não pode falar dinheiro com o próximo, o sistema e quem está no topo dessa cadeia acaba se beneficiando muito mais, porque eles vão sucateando cada vez mais o mercado e os nossos valores, a forma como a gente trabalha. Porque aí fulano cobra mais barato e aí você vai no fulano que cobra mais barato. E você deixa de trabalhar e deixa de ganhar dinheiro. É isso. Agora, para a gente finalizar, eu queria que você pensasse no que dizer para a Maria de 8 anos e o que você gostaria de escutar da Maria de 80. Nossa... para Maria de 8 anos, eu falaria para estudar mais ainda, sabe? Outras coisas, principalmente que ela se interessa. E viver mais a vida dela, sabe? Fazer mais merda escondida mesmo e tal, porque depois a idade vai bater e aí não tem jeito, você vai ter que trabalhar, vai ter que ser adulta. Para de 80, que eu gostaria de ouvir... é que eu foquei nos exercícios físicos, eu cuidei da minha saúde, eu sou uma coroa disposta e funcional, independente, e que conseguiu realizar muitos sonhos pessoais e até espirituais de uma pessoa que não botou a carreira em primeiro lugar, sabe? Sim.
eu quero escutar isso da minha versão de 80 anos. Ai, Eu que seja legal. uma velha vivona, assim, vivida. Sim, tranquila. no samba, cantando, dançando. Viajando o mundo, falando inglês. É isso, sabe? é isso. Muito obrigada, Maria, por essa conversa. Gostei muito. Espero te ver na segunda-feira na aula de inglês. Ai, com certeza. Estaremos lá, né? E é isso, gente. Obrigada por assistir. Se inscrevam no podcast.